Você é médico veterinário, sabe o que um simples exame de fezes pode trazer de informação ao seu paciente? Hoje aqui no canal estou trazendo uma sugestão de uma seguidora. Então não deixem de colocar os comentários e os pedidos dos temas que logo eu estou trazendo aqui. Antes de iniciarmos, não esqueça de inscrever no canal, indicar os seus amigos que estão também nessa área, que têm interesse de simplificar a patologia clínica na vida do consultório e não deixe também de apertar aí o sininho, né, clicar no sininho para receber as notificações, ok? Então vamos lá falar sobre copo parasitológico funcional. Antes da gente iniciar, a gente tem que pensar, antes de falar das fezes, precisamos relembrar a digestão, correto? Então a digestão vai começar o bolo alimentar na boca, que vai ter já a ação da saliva, da amilase salivar. Ele vai para o estômago, tendo a ação do ácido clorídrico. Depois teremos a participação do pâncreas, fígado, intestino delgado e intestino grosso. Então, mais ou menos, se a gente pensar em tempo, um bolo alimentar, ele chega a levar de 3 a 6 horas até o duodeno, podendo ter todo o processo até chegar no cólon em 24 horas. Então, isso é mais ou menos para a gente ter uma noção do trânsito desse bolo alimentar em todo o aparelho digestivo do animal. Eu vou falar aqui, gente, de cães e gatos, tá bom? Claro que se a gente começar a falar de copo parasitológico, de ruminantes, equinos, tudo se muda totalmente diferente. Então, a gente está falando aqui de cães e gatos. Então, o que vai vir no exame no início, né? O exame físico. Aí vem lá, pH das fezes. O que é importante a gente saber do pH das fezes? Quanto mais proteína tiver na alimentação, o pH vai estar mais alto. Então, o pH vai poder dizer para você, ele diferencia muito, vai depender muito da alimentação que a gente está oferecendo para o animal. Falando de alimentação natural, uma dieta, por exemplo, cetogênica, ela vai levar um aumento desse pH, ele vai ficar mais alcalino nessas fezes, ok? Agora, se essas fezes estiverem ricas em gordura, em amido, né, os açúcares, tiveram problemas de má digestão, o hidrato de carbono que a gente vai observar em vários alimentos, como eu botei aqui cereais, tubérculos, batata doce. Se ela estiver muito rica, muitas vezes esse pH vai começar a diminuir, ele começa a ter uma acidez nas fezes. Então, o ideal é a gente ter uma fezes nem tão ácida, né, a 5 e nem tão alcalina. Vai depender também muito da alimentação. Claro que isso vai trazer, agora se você estiver priorizando, por exemplo, um animal com neoplasia, né, com câncer, você prioriza a diminuição de carboidrato, dando mais proteína para esse animal, até para que se torne uma dieta cetogênica, para que esse câncer não desenvolva tão rápido, né, muitas vezes até diminua pela dieta, porque dieta também, gente, é remédio, né? Eu sempre falo isso, a gente pensa em milhares de remédios, mas esquece que a dieta é o principal, muitas vezes, para tratamento de doenças. Então, uma dieta cetogênica é indicada para pacientes cancerígenos. E aí, esse pH vai estar alcalino, normal, tranquilo, a gente já está sabendo que isso vai acontecer por culpa da dieta ofertada. Quando eu botei o pH abaixo de 5,3, a gente, quando está muito ácido, muitas vezes a gente pode imaginar que esse animal já tem intolerância alimentar. Intolerância a quê? Muitas vezes aos hidratos de carbono que estão presentes nesses tubérculos, nesses cereais e muitas vezes também ao amido. Então a gente tem que pensar também em diminuir o carboidrato quando o pH das fezes estão sempre ácido. Então vamos lá. A primeira parte que vai vir, que é a análise da cor. Qual é a cor das fezes normal de um animal? É uma cor marrom, né? Chocolatada, que vai estar lá modelada normalzinho. Quando ela vem esverdeada, isso quer dizer para mim o quê?
porque esse animal está com um trânsito intestinal tão acelerado, o peristaltismo está tão acelerado, que não dá tempo nem de concentrar o pigmento da estercobilina, né, nas fezes. E isso pode ser o quê? Pode ser uma insuficiência pancreática, pode ser uma colite, pode ser um processo, às vezes, de um intestino irritadício, uma alergia alimentar. O que está aumentando esse peristaltismo? Então, muitas vezes, essa presença esverdeada vai me remeter a esses tipos de doença. Outra coisa também, se o seu animal come, gente, muitos vegetais, essa fezes pode estar esverdeada, mas modelada é normal e isso não é nenhuma patologia, tá bom? Quando vem a cor preta, a gente começa, pô, será que isso é uma melena? Será que existe sangue digerido nessas fezes? Será que esse animal tem alguma úlcera gástrica, alguma úlcera duodenal, alguma coisa, porque essas fezes estão saindo pretas. Amareladas. Aqui eu já começo também, aumento de trânsito intestinal. Será que esse animal também não tem alguma insuficiência pancreática exócrina? Ele está produzindo adequadamente as enzimas pancreáticas? Será que as fezes estão ricas muito em gordura? Tudo isso são coisas que a gente tem que observar quando as fezes estão amareladas. Avermelhada. Avermelhada, a gente vai ter a presença muitas vezes de sangue. Então, aí começa a se pensar em outras coisas. Pô, tá avermelhado por quê? Existe alguma neoplasia? Existe alguma úlcera no cepo? Existe alguma alteração em intestino, né, posterior, na fase de cólon final do intestino. E esbranquiçadas, por que essas fezes não estão tendo cor, né? Estão descoradas, estão aumentando também o trânsito intestinal. Muitas vezes nas fezes esbranquiçadas aí começa a gente pensar mesmo numa insuficiência pancreática. Então, só numa cor a gente já começa a ter várias interpretações. Aí outra parte que vai estar lá presente também no corpo parasitológico. Em humanos, esse exame requer muitas vezes fezes de 24 horas. Ele pede as fezes daquele dia total, né? Um animal, e o humano é fácil, muitas vezes no máximo 2 vezes no banheiro eles vão. O animal às vezes defeca mais vezes, então nem sempre a gente consegue pegar o peso total de fezes. Mas isso aqui seria mais ou menos o que? Se a gente tivesse um paciente com uma insuficiência pancreática, ele vai ter um volume de fezes maior, tanto que ele come mais e ele vai ter aquelas fezes mais amolecidas, sabe? Aquele animal que não engorda, aquele animal que está sempre com fome e as fezes estão sempre lá pastosas, um volume de fezes muito grande. Já um animal que, por exemplo, tem desidratação ou tem constipação, muitas vezes a quantidade de 24 horas vai ser de poucas fezes, esse peso vai ser menor. Consistência. A consistência normal do animal é aquele cocô firme, né? Que cai na pazinha, a gente coloca, joga no lixo e não suja. Quando começa a já ter uma consistência mais amolecida, a gente já começa a suspeitar que muitas vezes a gente tem que observar na alimentação desse animal o que pode estar tendo uma intolerância, o que ele pode não estar tendo uma boa digestão. E aí muitas vezes a dieta tem que ser revista. Botando ração. Às vezes, quantas vezes as pessoas falam assim, ah, doutora, com essa ração o meu animal as fezes ficam boas, não tem odor, o odor também é uma outra coisa que a gente tem que observar, não tem odor alterado, mas quando eu mudo a ração, essa ração ele não se dá bem. Então muitas vezes você tem que ir lá mesmo, nos ingredientes, na porcentagem de cada ingrediente da ração e verificar qual a diferença de uma pela outra, porque isso pode estar trazendo o problema. Às vezes ele tem intolerância, de repente uma quantidade de amido maior, às vezes o animal tem que comer uma ração mais proteica, né? E isso é uma individualidade. E não quer dizer que ele tem uma patologia, quer dizer que ele tem uma intolerância para aquele determinado, se você mudar a ração ele fica bem. Então é só uma individualidade. Viscosidade. A viscosidade aqui, ela vai estar muito ligada à presença de muco. Então, quando você vê um muco, muitas vezes a gente já pensa o quê? Veterinário vê um muco, ai meu Deus, giardia, né? A gente já pensa na giardia.
Só que muitas vezes o muco pode estar presente ali por alguma colite, alguma infecção mesmo. Eu hoje estou tratando um animal com colite crônica. Fez coloscopia, fez a parte toda certinha e tá lá, diagnóstico de colite crônica. O animal em um dia fez 20 vezes fezes, né? E aí, com isso, aquelas fezes amolecidas, amareladas, às vezes com muco, às vezes avermelhadas, às vezes amarronzadas, tudo vai depender da quantidade. Mas ela começou a ter desidratação, teve que ficar internada. A gente entrou com um tratamento integrativo. Então, nesse animal, a doutora Marcele, junto comigo, a gente está tratando da Valentina. O que ela entrou, né? Ela entrou com antibiótico, probiótico, entrou com suplementação mineral e teve que entrar com corticoide, porque mesmo eu entrando com um tratamento de ozonioterapia, que também é muito indicado para colite, o animal teve esse processo de 20 fezes em um dia. Então a gente teve que entrar com corticoide, vamos desmamar e continua com o tratamento com ozonioterapia. E estamos lá esperando um cocô modelado. Mas assim, muitas vezes a viscosidade do animal, eu queria dizer, por que eu lembrei dela? As fezes, quando nós jogávamos na água, elas não dissolvem, sabe? Quando a gente vai, sabe aquelas fezes que a gente vai querer limpar e fica o muco presente, é difícil, muitas vezes você tem que pegar com papel. Isso sim é muitas vezes característico de uma viscosidade tão alterada que vai fazer isso. Isso é uma colite muito inflamada, né? Então, muitas vezes a viscosidade vai trazer pra gente essa informação. Conteúdo, gente, quando eu tava no laboratório, na época que eu fui patologista mesmo, a gente via de tudo, né? O normal, alguns resíduos, a cenourinha, que muitas vezes eles não digerem adequadamente, o grãos, né? Muitas vezes da ração, pelos, ainda mais em fezes de gato, muito pelo, né? Então a gente já começava, a gente relatava tudo. Mas eu já vi de tudo. Já vi de barbante, até pedaço de chupeta, plástico, capim, que muitas vezes eles comem. Deixa eu lembrar, pedaços de meia, de tecido de algodão, que muitas vezes eles também comem. Então a gente vai fazer a lavagem das fezes e você começa a observar um bando de corpo estranho. Então tem muitas vezes a gente pega, sabe, aquele... Vocês já sabem que eu sou adepta à alimentação natural. Mas aquele proprietário que chega pra você, daquele tutor, que fala assim, não, doutora, eu só dou ração pra ele. Aí no exame de fezes está lá, presença de uma opção de resíduos alimentares, né? Que vão chegar aí, ó, seu João, o senhor falou isso aqui, ó, no exame. Apareceu aqui um pedacinho de cenoura. Eu dou de vez em quando. Ó, tá um pouquinho alterado aqui a presença de amido. Aí é o pãozinho, é o bolinho. Não é só a ração, né? Muitas vezes eles estão isso, a gente tem que observar nas fezes. Outra coisa que vai ter aqui vai ser o sangue oculto. A presença de sangue oculto, de pus, muitas vezes a gente começa a pensar pela melena em infecções mesmo, né? Se tem o pus, infecções bacterianas. Com alteração do odor, muitas vezes a gente vai observar, no exame vai vir lá, na putrefação intestinal. Ela tem uma alteração do odor e da viscosidade. Quando você pega umas fezes que o muco está revestido em pequenas estrias, aí a gente já começa a falar, será que é mesmo uma infecção, uma colite bacteriana? Porque ela é um pouco mais difícil de você tratar, porque ela vem muito misturada nas fezes e aí é um processo mais crônico. Quando vem aqueles coágulos que você separa, às vezes o cocô vem, aí você pega a pinça e consegue separar uns pequenos coágulos de muco, aquele ali muitas vezes é passageiro. Ou o animal comeu uma coisa que não deve, teve churrasco em casa no final de semana, e aí ele acabou pegando lá um pedaço da picanha, caiu um pão de alho, e aí alho também a gente sabe que é tóxico pro animal e ele entra em diarreia.
Então, nesses casos, às vezes eles podem ter essa viscosidade passageira. Aí você vai entrar com probiótico, você vai entrar com antibiótico, o animal vai ficar bem. Agora, nas colites mesmo crônicas por culpa de Escherichia coli, de salmonelose, ela é muito mais aguda, a viscosidade vai estar muito mais intensa e ela vem nessas estrias misturadas com as fezes e é muito difícil você conseguir separar o muco das fezes, vem tudo misturado, aí você pensa numa cronicidade. Então, dando continuidade aqui. Então, resíduos alimentares. Quando o animal ele come sua ração, eu colocava lá na peneirinha, a gente, patologista, treina olho, né? Então, muitas vezes, pela quantidade de fezes, quando você vai fazer a lavagem, pelo conteúdo que ficava na peneirinha, eu sabia se aqueles resíduos alimentares estavam aumentados ou não. Então, isso vai te dizer o quê? Poxa, ele não tá tendo uma boa digestibilidade. Essa ração, ele tá comendo, mas ele não tá tendo boa digestibilidade. Então, muitas vezes tem que se mexer na ração. Agora, se o animal, meu paciente, come alimentação natural, vamos pensar, se ele come alimentação natural, aí veio muitas fibras musculares, veio muito tecido conjuntivo nas fezes. Eu vou pensar em quê? Se tá vindo presença de, vamos botar entre aspas, né, carne nas fezes, esse meu estômago tá com algum problema. Eu vou pensar sempre em um trajeto do estômago muito rápido, né? Por que ele não está tendo a digestão adequada? O que está acontecendo com esse estômago? Existe uma insuficiência gástrica. Ele não está produzindo ácido clorídrico adequadamente. Por isso que está vindo para o duodeno e está indo embora, né? Porque o estômago não está fazendo a sua função. Quando a gente já pensa aumento de gordura, aumento de resíduos alimentares, os vegetais que eu estou dando praticamente estão saindo por inteiro, aí a gente já começa a desconfiar de uma insuficiência hepática com a produção de bile, quando eu falo de gordura, ou a minha dieta está muito rica em gordura e eu tenho que diminuir. E outra coisa que eu começo a pensar é insuficiência pancreática exócrina. É diferente. Muitas vezes a insuficiência pancreática, ela não vai alterar muitas vezes a amilase lipase. E não vai ter aquela, porque não é a pancreatite, é insuficiência. A pancreatite é inflamatória, altera as enzimas, mas na insuficiência pancreática, ela vai diminuir a tripsinogênio ali presente, que vai fazer digestão. Então, ali é insuficiência pancreática exócrina. Então, é diferente. Então, é aquele animal que come, sempre tá mal e defeca demais. Né? Então, muitas vezes vai ter o aumento dessa gordura e de resíduos alimentares. Aí, o que a gente pode testar? Existe um teste chamado digestão de gelatina. Né? Isso vai vir também no copo parasitológico. Quando você pede copo parasitológico funcional, vem a digestão de gelatina. Quando a gente coloca essas fezes junto com essa gelatina, ela tem que digerir. Existem enzimas que vão estar ali e vão digerir essa gelatina. Então, quando a enzima dá lá, digestão de gelatina positivo, seu animal está normal. Quando ela vem negativa, é que não houve essa digestão de gelatina. Então, comprova a insuficiência enzimática. Então, na microscopia, eu preciso do suave retal. Qual o erro que eu via muitos veterinários fazer? Pegar as fezes, pegar o suave, colocar nas fezes e mandar para o laboratório. Gente, isso não serve nem para coprocultura. Isso não vai servir para nada, porque vai crescer bactérias saprófitas, bactérias presentes na microbiota intestinal. Eu preciso saber se existe uma bactéria patológica. Então, quando a gente for fazer o suave, ele tem que estar no reto. O reto, no ânus do animal, a gente vai ter que pegar, pode estar limpinho, tudo bem, não vai estar sujo de fezes, direitinho. A gente, quando for introduzir o suave, a gente vai passar por esse epitélio retal, né? A gente vai ter que esfregar no epitélio. E a partir dali, quem assistiu o vídeo lá de citologia otológica, você pode fazer o rolamento da lâmina com esse suave retal. Depois, você pode também fazer do mesmo jeito para mandar para a coprocultura. Aí tu vai colocar naquele meiozinho e mandar para o laboratório para fazer a coprocultura. Essa lâmina vai me servir para quê? Por exemplo,
Neutrófilos vão ter? Claro. Vão estar íntegros? Vão estar, não vão estar íntegros? Isso a gente vai ver na lâmina. Mas assim, uma coisa é eu olhar lá na lâmina um neutrófilo segmentado e cheio de bactérias aqui. Outra coisa é eu olhar presença de bactérias dentro, ver um monócito fagocitando bactérias. Tudo bem que essa bactéria minha tá imensa, não é assim não, eu sou menor. Fagocitando bactérias, né? Presença de neutrófilos tóxicos também, né? Com os pontinhos. Então assim, quando a gente começa a observar isso me remete à infecção. Porque elas não estão soltas, elas estão dentro da célula, existe uma ativação. E isso aumenta a chance de eu pensar em quê? Ter que pedir uma copocultura. Outras coisas que são importantes na microscopia. Vamos dizer que eu vi muito eosinófilos no suave retal. Pô, será que existe algum processo alérgico? Tem muitos linfócitos. Pô, será que ele tem alguma alergia? Por que está estimulando tanto a parte imune? Então alguma coisa na alimentação tem que ser mudada. E outra coisa que é importantíssima, que muitas vezes a gente vai chegar a diagnóstico de neoplasias, principalmente se você introduzir e colocar naquela parte ali do cérebro, você vai pegar ali no reto, muitas vezes algumas neoplasias, algumas celularidades que podem remeter a isso. Claro que você vai ter que indicar, nesse caso, se tiver alguma célula típica ou muitos linfócitos, a colonoscopia. Aí não tem jeito, porque às vezes a gente não vai conseguir. A gente não vai introduzir o suave até, na verdade, o século, a gente vai chegar até o reto. Então, mas se tiver células neoplásicas, a gente, pô, será que existe alguma alteração no século? Que era o mais próximo, que pode estar vindo das fezes, né, naquela região do reto. Então, é importantíssimo fazer essa coleta adequada para ter um diagnóstico legal, tá bom? Então é isso, gente. É um exame simples, fácil, tranquilo para o tutor coletar e que traz muita informação, principalmente para os veterinários que trabalham com alimentação natural, tá bom? Então eu agradeço a presença de vocês aqui mais ou menos no canal. Não deixem de indicar os amigos e coloque seus comentários, suas dúvidas e não deixem de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo a todos e até breve.